like e já temos aqui a opinião de muita gente na bronca com o Embolou. Quem estava secando a Argentina, então nem se fale. Vitor Menezes, superchat, muito obrigado pelo superchat. Talvez esteja sendo imediatista, mas o Embolou não pode nunca mais, ele coloca o nunca mais em caixa alta, vestir a camisa da Suíça. A equipe era melhor e o cara fez uma simulação bizarra, disse o Vitor de Menezes aqui. Bruno Felipe, também com superchat, obrigado, Bruno. Embolou destruiu o jogo da Suíça. Participe aqui com a gente. Temos a enquete também já no ar, podemos colocar na tela? Dê o seu voto. Qual é a maior semifinal desta Copa do Mundo? França e Espanha ou Inglaterra e Argentina? França e Espanha, para muitos, as duas principais favoritas. Inglaterra e Argentina, 40 anos depois dos gols do Maradona na Copa de 86 do México, a mão de Deus e aquele gol que ele dribla todo mundo, o gol mais bonito da história das Copas. Júlio Gomes também chegando no telão. E aí vou começar já por você, Júlio, que acabou de chegar. Qual é a maior semifinal? França e Espanha ou Inglaterra e Argentina, com esses componentes todos históricos? Júlio, boa noite, bem-vindo. Boa noite, amigos, tudo bem? Um abraço, Eudes, um abraço para todo mundo que está com a gente no Fim de Papo. Uma certa barulheira aqui ainda no estádio de Kansas. A equipe da Argentina ainda está em campo, está recebendo agora o aplauso final aí do público. Eu diria aqui no olhômetro que temos aqui uns 10 mil argentinos, nessa partida de hoje, 10 a 15 mil argentinos. O resto era um público realmente bastante internacional. Aliás, é uma coisa que que a FIFA não vai explicar, né? Mas eles anunciaram a casa cheia hoje, 69 mil ingressos, 45 pessoas. É mentira. É mentira. Tinha um monte de lugar vazio, centenas de lugares vazios. E a FIFA argumenta que são ingressos escaneados. Então o pessoal veio até o estádio, escaneou e resolveu ir embora para casa. Não tem muita lógica, né? Se ainda falassem que são ingressos vendidos, foram ingressos vendidos, e aí, sei lá, um monte de colombiano que achou que fosse vir nesse jogo acabou morrendo com o ingresso na mão, aí tudo bem, era mais compreensível, mas dizer que são ingressos escaneados, a gente está vendo com nossos olhos aqui, né? Um monte de lugar vazio no estádio, mas enfim, esse é um outro assunto. Bom, a Argentina sobrevive num jogo sem o Messi, né? O Messi fez uma ou outra jogada, mas não foi uma grande atuação do Messi, então acho que essa é a grande notícia para a Argentina, ter conseguido vencer um jogo difícil, de prorrogação, sem ter ficado nas costas do Messi, que obviamente foi o melhor da Argentina, mas não passou nem perto de ter sido o Messi de outras atuações da Copa do Mundo. E esse lance do Embolou, gente, assim, é gasolina na fogueira da teoria da conspiração, né? Porque não foi só isso. Foi um jogo. Olha, o Casão jogou, a gente vê muito jogo de futebol em que você sente que o árbitro, não em lances capitais, mas você sente que o árbitro está mais para lá do que para cá. Foram muitos lances no primeiro tempo, de falta que ele não dá para cá, dá para lá. O cartão amarelo do Embolou é um lance de meio de campo, olha, o primeiro, né? É um lance de meio de campo em que ele tenta antecipar o Paredes chuta a perna do Embolou, cai no chão como se tivesse perdido a perna e tal, e o juiz cai na do Paredes, dá amarelo pro Embolou, nem era um lance de cartão amarelo. E o principal, né? O critério da Copa não é obedecido. Porque um monte de lance assim não virou amarelo, e aí vira amarelo hoje pro jogador da Suíça. Então, eu achei que foi uma arbitragem realmente tendenciosa, em que nesse lance capital, nessa regra aí que a FIFA inventou na calada da noite antes da Copa, de que a troca de identidade tem uma razão de ser, né? O jogador faz uma falta em outro, o juiz dá o cartão pro jogador errado. Esse é o espírito dessa regra. O cartão errado pro jogador do mesmo time. E aí a FIFA inventou essa maneira aí de você evitar simulações ou evitar erros para cartões amarelos, e aí o VAR chama para tirar o cartão amarelo de quem não fez uma falta e dar o cartão amarelo para quem simulou uma falta. Eu tô louco para ver esse lance de novo em velocidade real,
não em câmera lenta, em velocidade real, porque aqui no estádio, no campo, quando o VAR chamou o juiz, eu achei que ele tivesse chamado o juiz para dar vermelho pro Paredes. Pareceu um lance muito rápido, que o Paredes chega muito rápido e os jogadores da Suíça vão para cima do Paredes, inclusive. Aí depois na câmera lenta a gente vê que não tocou. Mas talvez o Embolo tenha se protegido, tenha saltado antes da pancada. Eu quero ver de novo esse lance, quero ver de novo. Em câmera lenta, fica muito claro que não há o toque do Paredes. Mas na velocidade real do jogo, me parece que você pode tirar o amarelo do Paredes e não dar o amarelo para o outro cara, dependendo de como ele agiu na jogada. Enfim, eu achei que a arbitragem de hoje vai botar gasolina pra caramba na fogueira da teoria da conspiração de estão querendo ajudar a Argentina na Copa. PVC, boa noite novamente. Você concorda com o Júlio ou não? Foi simulação de fato e aí por isso o árbitro tinha mesmo de expulsar o Embolo? Eu fui na regra como a gente conhece. Para mim foi rigorosa a expulsão. Foi só rigorosa a expulsão. Não era para expulsar o Paredes nem para expulsar o Embolo. Eu acho que a arbitragem embolou a Copa do Mundo. Mas já tem tanta coisa que embola. Acho que a Argentina teve um jogo muito complicado. Muita gente imaginava que a Suíça fosse só se defender, não foi assim. Quando a Suíça fez o gol de empate, ela já merecia o gol de empate. Ela estava jogando, atacando a Argentina, pressionando a saída de bola, dificultando a saída dos argentinos. Ia ser um jogo mais complicado para a Argentina se ficasse 11 contra 11 até o final. A Argentina acabou sendo beneficiada porque, na minha opinião, não era uma jogada de expulsão. Para você, Casão, concorda com a análise deles ou, pelo que se verificou ali, a partir dessa falta de contato, a interpretação de que houve a simulação, dali o segundo amarelo para o Embolo, que resultou na expulsão dele? Bom, posso discutir o primeiro amarelo. Esse segundo, a simulação foi ridícula, gente. Uhum. Foi muita simulação, mas foi demais a simulação. O Paredes nem chegou perto do Embolo. O Embolo pulou, esticou a perna para bater na perna do Paredes e depois caiu no chão. Mas foi muita simulação. O amarelo da simulação é merecido. Na minha visão, o amarelo da simulação é merecido. Porque foi muita simulação. Demais. Agora, o primeiro amarelo é discutível. Mas eu achei que o segundo, a simulação foi patética. Foi patética. Não havia necessidade de fazer aquilo. Não teve contato nenhum. Ele prejudicou o time. Ele já tinha o cartão amarelo. Ele ou esqueceu que tinha cartão amarelo, ou foi burro. Né? Não foi inteligente futebolisticamente falando. Outra coisa, para você tentar uma simulação tão patética dessa, você tem que tentar dentro da área, né? Pelo menos se o juiz engolir, é pênalti. Não longe da área. Na minha interpretação também foi uma simulação. Ali estava muito distante, o Embolo já dobra a perna antes, já se joga antes. Eu vou ouvir o Renan também, mas antes, Ana Paula Oliveira gravou um vídeo para a gente exatamente sobre a expulsão do Embolo e explicando o que diz a regra que é válida para esta Copa do Mundo. Vamos ouvi-la. Está correto, está correto. Inclusive no início desta Copa do Mundo, no jogo do Paraguai, houve uma situação similar e naquele momento o árbitro também teve a inversão, foi uma situação de simulação e ele reiniciou o jogo depois do jogo já ter iniciado. Hoje não, hoje o protocolo foi feito da forma correta, o jogo não tinha sido reiniciado, o árbitro foi chamado imediatamente e fez a correção e o tiro livre direto foi marcado a favor da equipe da Argentina, pois o jogo não tinha se reiniciado. Agora, olha que ato infeliz, um jogo classificatório, quartas de final, por uma imprudência, o jogador pode ter prejudicado sua equipe. O André Luciano me mandou aqui tem um dado curioso sobre esse jogo. Com os 2 gols contra a Suíça, a Argentina alcança 12 jogos consecutivos, marcando 2 ou mais gols na Copa do Mundo, uma sequência sem precedentes em toda a história do torneio.
Então, 12º jogo de Copa do Mundo com a Argentina marcando 2 ou mais gols, Renan. Muito se falou que a Argentina, das grandes seleções, foi aquela que teve o caminho mais fácil, tinha o caminho mais fácil nesta Copa do Mundo. Mas os 3 últimos jogos, bastante complicados para a Argentina, teve de buscar o resultado contra Cabo Verde e também 2 prorrogações. Já. E contra o Egito também uma virada em poucos minutos ali, conseguiu em 13 minutos conseguiu uma virada espetacular também. Dando um pitaquinho rápido a respeito do lance do Embolo aí, a primeira falta, uma falta no meio de campo, completamente desnecessário, ele chega atrasado no lance, o amarelo pode ser até discutível, mas ele coloca em risco, né, dá a oportunidade do Paredes fazer o que fez e assim potencializar o lance, como o Júlio falou, e dá a oportunidade de dar o cartão, e a simulação é patética. Então ele condiciona completamente o jogo, inevitavelmente o resultado do jogo, com a expulsão dele no momento que a Suíça estava melhor. 5 minutos antes tinha feito o gol e estava melhor no jogo. A gente falava aqui, né, que eu coloquei no bolão 2-1 para a Suíça, eu falei, acho que vai dar o meu resultado aí e tal. E ele complica o jogo da Suíça, né, e a Argentina, na prévia, via-se um caminho mais tranquilo para a Argentina. E, de fato, não foi o que aconteceu nesses 3 jogos de mata, né, muito por estar com uma defesa, um meio de campo. Depois, nos outros 2 jogos, ele tenta colocar o Paredes ali para dar um equilíbrio, uma sustentação melhor para o sistema defensivo, mas mesmo assim, ainda muito vulnerável o sistema defensivo argentino, e isso que fez com que os jogos ficassem complicados. Tem um poder de definição impressionante, como o Casão falou. E não sei se você reparou, Casão, na hora do gol do Julián Álvares, caprichosamente a bola dá uma levantadinha bem na hora que ele vai finalizar. E pega perfeitamente no pé dele, para ele, né, fazer o movimento da chapada e colocar a bola lá no trinco. E uma das únicas bolas no jogo que o Kobel não conseguiu chegar, né, um gol espetacular desses jogadores que tem a capacidade de decisão e vai precisar muito. Mas uma Argentina que chega desgastada. São 2 prorrogações, uma outra que tem do que virar, então você tem que correr mais, você tem que se desgastar mais. Vai chegar desgastada a Argentina para enfrentar a Inglaterra. Já passo para o Casão daqui a pouco, mas é que temos de liberar o Júlio em instantes. Então, Júlio, para aproveitar a sua presença, precisa sair já, Júlio? Não, eu ainda posso ficar mais 5 minutinhos, mas eu só queria, de novo, sobre o lance do Embolo, quando a gente, tô até aqui de olho no monitor para ver se mostra de novo, mas não vai mostrar. Sobre o lance do Embolo, a gente só reviu esse lance em câmera lenta. Em câmera lenta, os adjetivos que o Casão, o Renan usaram estão perfeitos, é uma simulação patética. Em câmera lenta é uma simulação patética. Você vê que o Paredes chega, não encosta, ele salta e cai, em câmera lenta. Em nenhum momento esse lance foi passado para a gente, de novo, na transmissão, ou para o árbitro, que é o principal, em velocidade real. Porque, como o Casão disse, não tem sentido o cara simular essa falta. Ele e o Paredes, eles estavam se pegando no jogo inteiro. Era um duelo. Tá? Então, o jogo inteiro. Tava ali, já tinha dado o cartão pro Embolo, já tinha acontecido em outros momentos, era um duelo. E eu aprendi a confiar muito no meu olhar de campo sem replay de televisão. E eu tava olhando o lance, e nesse lance eu levantei e falei, caramba, que entrada do Paredes! Que entrada do Paredes! O Paredes, ele chega muito rápido no Embolo. E eu acho que não tem sentido o Embolo ter simulado. Ele acho que saltou mesmo, para não tomar porrada. A gente vê isso acontecer muito no jogo. O cara salta, a porrada vai vir, só que a porrada não veio. É a impressão que eu tive do lance, Casão. Eu só tô te convidando a ver depois o lance em tempo real. Eu também quero ver esse lance em tempo real. Várias vezes. Ele se joga para frente e estica a perna para a perna dele bater no Paredes. Foi simulação patética. Ele não saltou para se proteger. Ele saltou para frente e esticou a perna. Júlio, ele bateu. Posso rever e tá tudo bem. Mas é a impressão que eu tive ao vivo no lance. Ótimo relato dessa sua impressão ao vivo no estádio. Pela TV, de fato, deu a impressão